Então as redes sociais são o quê? Lugar de experimento, porque elas estão mudando, elas estão buscando sempre o público. Se você não entender isso, você não consegue sucesso nas redes. E um detalhe, assim, eu tenho conversado muito com meus amigos que estão nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, né, e aqui no Brasil, principalmente esses grupos ali. E a gente tem falado muito sobre a evolução da tecnologia, o foco da tecnologia, o que é a forma educacional. Para tu ver, cara, a empresa que eu tinha, a gente treinou mais de 100 mil profissionais da área de tecnologia. Desde palestra, desde workshop, desde treinamento, até hoje a empresa dá treinamento. Então, o modelo de educação, de treinar, né, a pandemia provou que o mundo não está preparado, nem quem está querendo aprender e nem quem está querendo ensinar. Então, hoje eu vou fazer duas apresentações para vocês. Uma automação, aqui, que eu fiquei lá de explicar como é que é essa automação, como funciona, mas principalmente a automação é simples, o importante é entender os módulos, como é que funciona. Então, vou lá às 8 horas, eu vou focar nisso. Até lá eu estou aqui para bater papo, tirar as dúvidas de vocês em algum sentido que vocês tenham. Tá? Vou puxar para cá, para mim conseguir ver. E o que eu vejo, a dificuldade das pessoas é tirar tempo. Porque aprender é com tempo. E aprender depende da pessoa. Né? O ritmo é individual. É muito interessante, tá? Que eu tenho 3 filhos, 1 ano e meio de diferença cada um, a personalidade é diferente de cada um, os desejos são diferentes de cada um, e se eu fosse que nem todo mundo, eu ensinaria todos eles iguais, e não é assim. Oi, gatinha do Zara, boa noite. Olha só, esse é o ponto. A gente que tem mais idade tem uma vantagem sobre, né, os outros. Por quê? Porque nós temos experiência. Agora, o que acontece, gatinha? O nosso problema de ser mais velho é que a gente já é mais lento, o nosso físico, a nossa mente, a nossa acomodação e tudo isso. Se a gente quebrar isso e usar a nossa experiência, a gente é muito bom. Certo? Tudo bem? Oi, tu perdeu o teu canal? Cara, e qual é a razão? Tem que ver qual é a razão, viu? Ó, eu tenho falado sobre isso, sobre o modelo, o marketing, tudo. Eu tenho 3 áreas muito definidas dentro da comunidade que, para quem não sabe, a comunidade apenas foi uma maneira que eu tenho de levar o meu conteúdo não só para de mim para vocês, como vocês se desenvolver e ajudar os outros. Então, esse é um modelo que eu acho que é a nova era. Sempre foi, mas agora mais evidente ainda, por causa da inteligência artificial, etc. e tudo. Mas as 3 áreas que eu digo é o marketing, que é a venda, e a venda nem sempre é só dinheiro. A venda é se posicionar, a venda é a gente mostrar nosso talento, a venda é uma ideia, conquistar e assim por diante. E isso, certo? Nós estamos ligados em uma outra coisa que é comportamento humano. Por isso, nós temos uma área chamada neurociência, né? Inicia lá dentro da comunidade, que é desenvolver esse lado. E na verdade, o desenvolver nesse lado é nos conhecer e conhecer os outros e conhecer comportamento humano. E a gente entende disso, né? O ser humano, ele é 2, 3, 5 mil anos igual. Mudou todas as coisas em redor, mas comportamento é igual. Então, se eu entender disso, eu consigo ter mais sucesso,
dentro do que eu quero. E no meio dessas duas coisas está a tecnologia. E nesse momento a gente está focando muito em quê? Em inteligência artificial, em automação. Para quê? Para a gente ser muito produtivo, para a gente trabalhar em escala. Então, se nós olharmos, por exemplo, um modelo, vamos pensar um modelo de negócio. Vamos imaginar o seguinte, eu podia dar curso, certo? E eu diria, para mim dar o curso, ou eu pego e gravo um vídeo, e pego esse vídeo e atinjo milhões, certo? Ou o que eu faria? Um livro para atingir milhões. Porque, eu podia ser uma live, também podia atingir milhões. Então o modelo de tecnologia permite isso. E com isso eu posso baixar o custo de aquisição para todo mundo. Esse foi os últimos anos quando a gente migrou, certo? De um modelo, né, medieval, de aprendizado com aprendiz, e foi para o livro, certo? Foi para a internet, foi para as redes sociais. Então foi uma evolução natural disso. Mas agora eu não preciso mais de pessoas, por quê? Porque eu tenho todo o conhecimento na inteligência artificial disponível e ela começa a entender a mim e ela vai me ensinar. Basta eu querer, certo? Mas daí o que é que faz nós diferentes? Nós ser diferentes é buscar coisas diferentes, que é criativas. E como é que eu desenvolvo as coisas criativas? Tendo insights, pensando fora da caixa. E isso é comportamento humano. Como é que eu vou usar tecnologia? Né? Então, eu vou usar a inteligência artificial para construir aquela ideia que eu quero. E isso cada vez mais, certo? Está sendo essa diferença. Só que, por exemplo, Gatinha Zara, Adalberto Pestana, nós vivemos numa grande massa que só quer sugar. E ele não entendeu que, na verdade, para o desenvolvimento bom é você ensinar. Certo? Esse é o ponto. Se você conseguir ensinar os outros, você vai aprender muito. Por quê? Porque tem todo um problema muito grande de a outra pessoa ser diferente de você. Então você vai ter que ser criativa porque você quer ensinar. E daí eu volto um pouco para a questão da família e dos meus filhos. Eu tenho 3 filhos que têm atitudes diferentes. Mas o que eu criei? Experiências para eles. Não é aprendizado, não é ensinar, é eles aprender. Então é muito diferente isso. E na medida que você vai criando experiência para as pessoas, eles vão descobrindo baseado no cérebro deles. Então, por exemplo, todo mundo acha que meus filhos são gênios por causa de mim, por causa de genética? Talvez, mas não é por isso. É porque eles têm experiências jovens. Né? Eles, desde pequeno, eles estão tendo que descobrir por conta. Porque o pai não entrega as coisas para eles. O pai dá condições de eles terem experiência. Eu comprei no passado canetinha 3D. Eu sabia que não iam durar. Mas eles conseguiram entender algumas coisas, desde a dor de se queimar, etc. e tudo mais. Agora, para esse Natal, eu comprei uma impressora 3D. Qual é o objetivo? Eles gastar um monte de filamentos. Mas isso não é importante. O importante é que eles estão indo na internet descobrir ideias, descobrir coisas, e daí vão pegar e imprimir. Só que o pai deles não sabe nada. Na verdade, né, um pouco eu sei, mas eu estou deixando ele se virar. Então eles, por exemplo, o menor não sabe ler, mas ele consegue usar as coisas, e até ele me disse, eu consegui resolver isso usando o ChatGPT, ou seja, ele clica lá, fala para o ChatGPT dá as respostas, busca as coisas para eles. Então, é essa grande mudança que nós temos agora,
É um novo modelo de aprendizado que nós temos que ter e que os meios de educação não estão se adaptando para isso, porque eles são conservadores. E a gente tem que entender que eles estão lá há 20, 30 anos fazendo a mesma coisa. Vai querer mudar agora? Não dá. E tem todo o corporativo que tem. Então, para mim, o uso da comunidade ajuda a desenvolver esse lado. Eu já vi várias coisas na comunidade. Os caras que mais ajudaram todo mundo, hoje estão crescendo, já estão sendo autoridade, entre aspas, naquilo. Por quê? Porque ele está ajudando as pessoas. E aquilo já vira uma forma da pessoa dizer, não, mas para aí, eu preciso mais tua ajuda, mais tua ajuda, mais tua ajuda. Como é que eu te pago para isso? Quer dizer, é natural o negócio dele crescer. Certo? Agora, voltando a essa questão, manifesto aí. 2 anos de dia e noite produzindo para um canal, ontem foi banido, se eu não tivesse emocional, etc. Bom, cara, vou te dizer, eu estava com mais de 20 canais no TikTok. Eu tenho alguns canais que já estão 10, 15 dias praticamente, mais até, que eu não publico mais nada. Por quê? Porque os caras foram sujos, certo? Ou porque eles são incompetentes, que o algoritmo dele classificou que eu naquele canal estava falando política e não pode. Em primeiro lugar é isso, eu não sabia que não podia política. Segundo, eu não falei de política, certo? Quer ver um dos canais que eu tenho, que é o Eventos Extremos? Eu publicava sobre clima. E os caras tiraram. E aí eu vou te dizer, Manifestor, eu não me preocupava muito com a grana que dava aí, mas muitos estavam monetizados. E eu penso o seguinte, se todos esses canais somando, né, $500, $800, $300 e tudo, alguém estava trabalhando para isso que nem tu, e os caras vão lá e diz que aquilo lá não é, eu fico louco da vida, cara. E não tem muito que tu teria que ir na justiça para poder dizer, não, ele está dizendo uma coisa e não é isso. Então, por isso que se vocês entrar no Inema TDS, vocês vão ver que eu botei já, olha, uns 10, 15 dias, né, falando, ó, o fim, né, TikTok já era, e todas essas coisas falando. Por quê? Por causa disso. Para mim, que ele mudou, o TikTok mudou, assim como a Meta está mudando. Certo? Então vocês olham, por exemplo, vamos só olhar um exemplo do que a Meta aconteceu, a Meta agora. Tá? Olha aqui a da Meta. Tá? Se vocês vão ver, isso aqui, a Meta deu um discurso. Por quê? Porque a Meta agora se alinhou à visão do governo americano. Certo? Então, pessoal, o que está acontecendo é que a Meta já é diferente do TikTok. O TikTok está todo restritivo. Aqui no Brasil, principalmente, eu vejo o mesmo vídeo que eu publiquei, deu 200, 300, 500 mil visualizações lá. Eu peguei e montei uma notícia igual lá, ou seja, eu falando, imagens diferentes, conteúdo meu, etc. O que eles fizeram? Não entregaram. Por quê? Porque eles têm um viés aqui no Brasil alinhado com o governo brasileiro, assim como a Meta tinha lá alinhado, agora ela mudou. Isso nós temos que entender. A Globo sempre teve alinhado com o governo e todo mundo sempre falou mal, mas sempre ela estava alinhado, né? Ela critica, mas ela está alinhado com eles.
Então, a mesma coisa, a gente tem que entender isso. Agora, por exemplo, tu foi banido e tudo, tem que ver qual é a razão. Por quanto tempo, né? O que tu fez errado? E se for, entrar na justiça mesmo, buscar a tua defesa. Então, esse problema que a gente tem que ver bem claro. Outra coisa, é bom que vocês estão discutindo essas coisas para a gente pegar, entender sobre essas questões e ver quais são as estratégias que se usa. Eu sempre disse, a estratégia é você ter muitos canais, certo? Né? Esse muitos canais sempre foi uma maneira, por exemplo, eu fui censurado, aqui eu tenho um outro celular, eu sempre transmitia em 2, 3 canais. O que acontece? Ele pegou e me disse num outro canal que eu estava fazendo isso e me bloqueou o TikTok. O que eu fiz? Mudei do TDS para o TIA. E continuo aqui. Tem muita gente? Não. Né? Muita gente estava esperando eu me procurando no TDS e não está lá, está no TIA. Né? Eu tenho um outro canal, Inema Futuros. Eu não fiz nada, não sei nada, simplesmente não entrega mais. E eu posso pegar o mesmo conteúdo que não bombou lá, eu deleto lá, venho, boto no TIA, bum. Certo? Pego o conteúdo lá, deleto, põe no outro. Então, a gente tem que entender que as plataformas são assim. Então, eu tô começando cada vez a ficar mais claro, né? Quando tu acha que dominou, conheci bem o algoritmo do TikTok, ele mudou. Olha, de dezembro para cá mudou totalmente, tá? E olha, eu tenho muitos canais. E vocês me conhecem, eu acho que em 5, 6, 7, 8 canais onde eu apareço. Eu tenho os outros que eu não apareço. Né? E eu te digo, se fosse uma pessoa viver desses recursos, é terrível. Então, por isso que é bom que você tenha muito. Agora vamos entender um pouco mais sobre as plataformas, principalmente o TikTok. Qual é a lógica do TikTok? A lógica do TikTok é manter as pessoas dentro da plataforma. Então, tudo que você faz que não leva ela para fora, que não deixa dentro da plataforma, ele não tem interesse de divulgar. Né? Por exemplo, inteligência artificial. Por que ele vai divulgar se é, na verdade, estimular vocês a consumir uma coisa fora da plataforma? Ele não quer. Certo? Agora, se eu tivesse fazendo dança, falando outras coisas, etc., qualquer assunto, certo? Ou até falando da minha vida, falando das minhas viagens, isso não é levar para fora da plataforma. Então, isso vocês têm que entender. Outra coisa, todo movimento que eu tenho do meu canal e vocês vão lá para a minha bio, e na minha bio vocês saem, ele sabe. Então, ele vai dizer, por que eu vou estimular esse cara a fazer isso? Ele quer que eu patrocino. Então, o certo é eu ficar botando tráfego pago porque eu quero que você vá para a bio e daí você vai sair da plataforma para vender, para comprar, para fazer tal coisa. Né? Tanto que eles vão criar o shopping, etc., dentro para manter a gente da plataforma. Então, essas ideias a gente tem que entender de todas as plataformas. Outra coisa. Em 2000 eu criei uma plataforma, né, um portal, era muito grande, tá? Hoje seria uma dessas grandes se tivesse investimento ou se fosse criado nos Estados Unidos, provavelmente. Mas olha só, qual é a lógica da plataforma? É ela entregar o feed. Porque se eu deixasse vocês buscar informações, certo? Ele não controla, ele não tem influência sobre vocês. O algoritmo tem que ter influência sobre as pessoas. Então isso aí vocês têm que entender que a plataforma é assim. E olha só, TikTok, Reels, etc. O que acontece? Ele entrega para pessoas novas. Se vocês que criaram alguma coisa, vai lá nas estatísticas do vídeo,
um vídeo que foi bombado, vocês vão ver qual o perfil for you, quer dizer, para os outros. Né? Pessoas que vieram no perfil, menos de 1%. Pessoas que são teus seguidores, menos de 1%. É isso que a maioria das pessoas não consegue entender. Certo? Mas sempre foi assim. Tanto que um cara chegou antes e disse assim, esses vídeos Ney, teu aqui no canal, no TikTok, são muito rasos. Sim, porque se eles forem não rasos, não sensacionalistas, eles não entregam. Porque ele vai entregar sempre para pessoas novas. Então, o lance, eu perco muito isso, porque eu esqueço disso aí muitas vezes e não coloco um conteúdo viral no início, apesar de fazer um texto viral. Que nem aqui, né? O que é isso aqui? Isso vai bombar? Sim, porque eu botei algumas coisas que chamam atenção. Né? Então, na medida que tu chama atenção, você consegue ser viral. Por quê? Porque vai pegar pessoas que não te conhecem. Que nem eu digo, para que botar meu rosto se eu não sou famoso e ninguém me conhece? Eu tenho que colocar alguma coisa que chama atenção para que quem não me conhece olhar aquilo e daí lá dentro eu posso aparecer se eu quiser. Certo? Então existe todo um trabalho que tu tem que entender da plataforma. Toda vez que eu quero falar sobre algum assunto, e esse assunto é para ser viral, eu tenho que colocar aquele assunto lá na frente. Por isso que tem, se pegar aqui outros vídeos meus, certo? Deixa eu só pegar aqui, ó. Né? O que está bombando? Supercomputador. Apareceu minha cara, mas isso nem é tão importante. Certo? Outro aqui, ó. Cabeças vão rolar. China vezes o Brasil. Né? Mude de vida a estúdio. É isso que a gente tem que entender. Por quê? Porque vai chegar em pessoas que nunca te viram. E daí, a partir dali, sim. E se eu olho no TikTok, é a mesma coisa. Oi, Manifestor. Ó, tem um pessoal lá na comunidade que desenvolve aplicativos, inclusive N8N, Make e outras coisas. Tá? Manda as dúvidas lá, Clear. Tá? Beleza? Aí, Bélgica. Seja bem-vindo. Então, que nem eu disse, assim, eu vou começar as lives tirando dúvida, discutindo, para depois dar a minha aulazinha aqui todo dia. Mas eu entendo as plataformas e eu sei que elas estão mudando. Então, se elas estão sempre entregando para alguém novo, eu tenho que fazer meus vídeos, né, de forma muito sutil, muito rasa, se for o caso. Ah, viu, Adalberto? Muito bom, né? O AI Studio. Se der tempo hoje, eu vou botar aí para vocês aí. Tá. Outra coisa, só para finalizar sobre marketing, sobre as redes. Qual é o lance, por que as redes sociais querem entregar para os outros e não para os nossos seguidores? Imagina, né? Aqui, ó. Eu tenho 47 mil seguidores aqui no Instagram, nesse canal. Certo? Nos outros, mais um monte. E aqui, ó, o máximo que eu consegui foi 10 mil, 9.700, tá? Ou seja, né, em geral, eu estou em 10%, nem isso. Então, uma das estratégias que eu uso é fazer muitos vídeos um atrás do outro. Porque o algoritmo, ele vai entregar para 1.000 pessoas aqui, depois o outro vídeo ele não vai entregar para as mesmas, mais 1.000. Daí o outro vídeo não vai entregar para as mais mesas, mais 1.000, certo? Ou mais 5.000, dependendo do vídeo. Então, olha só, eu fiz um, fiz outro, vai sair outro, tudo igual. Por quê? Porque na minha lógica, ele vai estar entregando para as pessoas diferentes. Então, eu consigo atingir mais gente. Certo? Bom, esse é um ponto que tem. O segundo,
por ele entregar sempre para pessoas novas, ele está aprendendo quem gosta ou não gosta daquele tipo de conteúdo. Veja, ele está aprendendo sobre o perfil das pessoas. Porque quando eu vou querer patrocinar, fazer um promover ou qualquer coisa, o que vai acontecer? Ele vai saber para quem entregar. Isso é um negócio. Se ele vai entregar para os seguidores, ele já sabe. Então, a lógica é ele sempre estar entregando conteúdo para novas pessoas, para descobrir quem essas pessoas, o que essas pessoas gostam e assim por diante. Entenderam? É isso aí. Por isso, pessoal, a maioria das pessoas está ali remando, não consegue atingir pessoas, e a área de marketing, de vendas, é atingir pessoas. Certo? E é que nem eu digo, eu quero que o pessoal vá para a comunidade, é atingir pessoas. Imagina, em 3, 4 meses eu consegui levar 20 mil pessoas para uma comunidade. Né? E, ou seja, daqui 2, 3 meses, se nós olharmos na nossa comunidade VIP, vai estar bombando também. Agora, se você não fizer ação, se você não entender as plataformas, não entender comportamento humano, você não consegue atingir resultado. Tá bom? Deu para ter uma ideia sobre isso? Quem é que tá pensando em viver da monetização, desculpe, mas eu acho que isso já era. Opa, tudo bem, Uzen? Ó, também, ó, viu? Tá mais gente falando. Sim, o pessoal tem feito isso. Eu tenho um cara que tinha 600 mil seguidores e ele disse que tinha na conta dele, do TikTok, 150 mil para receber. E os caras baniram e ele diz, né? Perdi os 150 mil. Daí ele entrou na justiça. Daí ele disse que o juiz deu uma multa para eles, diária, e que por 30 dias. E ele disse, eles vão esperar pagar a multa por 30 dias e vai dar 15, 20, 30 mil. Então, vejam, pessoal, nós temos que entender o que é negócio. Certo? Nós temos que entender o que é negócio. E o negócio nem sempre é justo. Ele é dentro da lei. Certo? Então, o que eu mais aprendi na minha vida foi isso. Foi muita frustração. Entendeu? Se você é honesto, trabalhador e tudo, e tem um malandro que vai armar as coisas, ferrou. Imagina você é dono de uma empresa, certo? E você é legal com o teu funcionário lá, teu parceiro. E o cara precisava do carro de noite para ir para a escola e para ir para casa e coisa. E tu empresta o carro, ele não está trabalhando, mas ele entrar na justiça, ele ganha. Porque eles vão dizer várias coisas. Talvez hora extra, mas fora isso eles vão dizer que aquele carro é uma forma que tu teve de maquiar o salário. Então, você tem que ter ideia que quando você tem um negócio, você tem que se cercar disso. É a lógica do casamento. A gente ama a pessoa na hora que está namorando e tudo, vamos casar, e naquele momento tu não pensa no que pode dar errado. Então, eu sempre digo, né, o contrato, seja de casamento, o contrato de empresa, o contrato de tudo, tem que pensar num momento que as coisas não derem certo. Então, eu vejo isso mesmo, manifesto, né? Buscar soluções. Por isso que eu levei para a comunidade. É ali que eu quero construir a nossa forma de educação, de treinamento, etc. E outra coisa, eu estou muito feliz com isso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Isso aí vai fazer com que nossa comunidade vai explodir. Por quê? Porque as soluções que a gente vai desenvolver lá, nós vamos ter capacidade de rodar nos servidores dentro das empresas.
Então vocês já pensaram que show vai ser isso? Nós vamos poder fazer automações não para redes sociais, mas automação para dentro da empresa, e a empresa não vai precisar levar os seus dados para a nuvem. Porque eu vou poder pegar e usar open source rodando nessas máquinas locais. Imagina, R$3.000. Na minha empresa que eu tinha, isso há 10 anos atrás, eu comprei 3 servidores para rodar banco de dados, o outro para rodar web, outro para rodar file system. Cada um custava naquela época 50 mil. Certo? Então, você imagina que isso aqui que custe no Brasil R$20.000, eu vou poder rodar a inteligência artificial, a automação, tudo aqui dentro. E se eu compro 2, eu tenho redundância. Se um der problema, está no outro rodando. Isso é viável. Então, eu estou muito feliz de ver que aquelas coisas que a gente está pensando que vai acontecer, e aí, de novo, a gatinha que estava falando aí, que tem 51 anos, veja, nós tivemos experiência no passado de como foi quando não se tinha computador, tinha calculadora, tinha máquina de escrever, e daí entrou o computador, a resistência, certo? O crescimento, e tudo isso, né? O aprendizado, as pessoas que tinham dificuldade de dar 2 cliques no mouse, que tu tinha que ir lá ensinar, e o cara dizer, Ney, pode xingar, diz que nem meu neto, mas vô, tu é burro. E o cara era um alto executivo de uma grande empresa, mas ele tinha dificuldade de dar 2 cliques. Né? Talvez quantos de nós vamos ter dificuldade de usar um óculos e ver o mundo em 3D que vai chegar dentro de 1 ou 2 anos. Então essa transformação toda, né, ela vai chegar em pouco tempo. Então o ano que vem certamente eu vou ter uma máquina dessa, e muitos de vocês, se não tiver na sua casa, vai ter na empresa que tu vai estar prestando serviço, para poder rodar as automações todas aqui. Para você botar os VPS, se tu quiser, ou dedicado, rodando automação, rodando RAG, né, banco de dados vetoriais, e assim por diante. Então isso aqui, né, para mim, como o outro disse, Ney, é muito raso o conteúdo aqui, é porque as pessoas não têm ideia do que é isso aqui. Se tivesse ideia disso aqui, isso aqui tinha 1, 10, 20 milhões de pessoas lendo sobre isso, estudando sobre isso. Porque quanto isso vai mexer na vida deles. Eu nem publico mais aqui sobre robôs, porque as pessoas não entendem a mudança que vai vir, né, com os humanoides, com a robótica de serviço, e ela está batendo na porta. Então eu estou estudando, né? Lá na comunidade nós vamos criar um grupo só para isso, para quem estiver interessado, aprender conceito, aprender qual é que é as ferramentas de treinamento dos robôs, né? Porque tudo isso vem como serviço. Certo? Então, né? Por exemplo, tu está perguntando aí, qual é a melhor app para Face Swap? Bom, depende, cara. Eu tenho ali, a gente tem aqui na comunidade, já nem sei mais decorar essas coisas, mas eu tenho aqui na comunidade, aqui no VIP, ó, nós temos uma chamada ferramentas, ó. Daí tem sobre produtos, ó, tem que descobrir aí onde que tá, eu já nem sei mais, eu tô tão a mil, ó, isso aqui é tudo ferramentas para automação, né? Ferramentas para imagens, ó. Ferramentas de trabalhar em lotes, imagens, ó, Facebook, ó, tá aí um exemplo, ó, tu quer usar Face Swap, o Facebook é uma boa para te usar. Depende do que tu quer fazer. Se você quer só trocar o rosto, ou tu quer também outras coisas, né? Tem muito do que tu podia pensar na questão das ferramentas que nós chamamos de transformers. Transformers é o quê? Você manda uma foto
e tudo que acontecer num personagem que tu identifica, ele transforma aquela foto naquele personagem. E daí tu pode ser aquela imagem do monstro, etc., de um robô, de uma outra pessoa. Ou só a face, tá? Ó, imagem 3D, né? Cada vez mais. Sobre música, olha quanto tem aqui. Sobre vídeos, o que nós temos aqui. Sobre adulto, que é outra coisa que eu tô batendo aqui, ó. Deixa eu mostrar e daí nós vamos para a automação. Olha só. Os vídeos sobre adulto, deixa eu... Olha só, o futuro da OnlyFans, o fim da OnlyFans. É outro assunto, pessoal, que vai dar muito auê. E quem está ligado, mexendo já nas ferramentas, pensando em criar plataforma... Tem movimento das meninas e meninos da OnlyFans lá da Austrália e não sei da onde mais, protestando contra as inteligências artificiais, porque os caras estão colocando, em vez das meninas ficando falando no chat, tem a inteligência artificial falando. Tem uma empresa ali, algumas empresas da área da economia de adultos, já investiu agora esse ano 1 bilhão em melhorar os sistemas de atendimento e de perfil. Então, nós podemos criar imagens, nós podemos criar vídeo. Sabe aquele papo que tinha? Ah, porque o cara conversa, dela manda uma fotinha, daí tu manda um presentinho, etc. Por que o cara... Qual é a diferença entre real e virtual se o cara nem sabe disso mais? Né? Então, a loucura do ser humano... vai se transformando também no digital, né? E daí também já o cara me mandou mensagem aqui, por que eu não citei aqui, porque eu não demonstrei. Eu digo, cara, vai procurar, tem uma lista de ferramentas sem restrição. E aqui também eu falei sobre as leis, né? Porque nesse mundo OnlyFans digital, né, tem que ter limites, principalmente sobre crianças, sobre jovens, etc. A gente não pode deixar isso escancarar, né? Senão os malucos tá louco. Tá bom? Beleza, pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, não? Bom, olha só. Como eu falei, pelas 8 eu ia começar. Eu tenho aqui, ó, dentro da comunidade, nós temos o Make, automação e o N8N, tá? Eu vou focar aqui na automação do Make, onde tem uma ferramenta que não tem muito acesso às pessoas, pelo menos no TikTok, etc., mas no negócio sim. Deixa eu ver onde que tu tá. É o número 42 aqui. Opa, eu peguei errado. Make it aqui. Ó, o que eu tenho? Eu estou pegando todo o conteúdo, para quem já conhece a comunidade, todo o conteúdo que tinha aqui com mais de 100 automações dos arquivos Make, eu estou pegando um por um deles e trazendo para cá, que nem eu trouxe o 58, o 64, o 61, o 62, certo? E assim por diante. O que é? Dentro de cada um deles, eu pego e coloco toda a automação aqui, com os arquivos, com tudo e uma explicação. E aí, o que acontece? Fica aberto para aqui embaixo, depois que eu coloquei todo o conteúdo, as pessoas poder uma perguntar para outra e tirar dúvida. Então, para quem é que já conhecia a comunidade, o que mudou? Mudou isso aí, né? Por isso que saiu de automação, foi para Make, e aqui no Make nós estamos fazendo essa mudança sim, né? Ou seja, depois tu vem aqui na pesquisa, tu pesquisa pelo nome e ainda nós vamos estar nomeando a cada um número, que é uma nova automação. Então vamos pensar,
o Infoteco vai chegar e dizer, pá, eu fiz essa automação, mas estou tendo problema. Ele vai vir e colocar aqui. Ou seja, não vai colocar na bagunça lá em outros lugares, vai colocar aonde tem a ver. E talvez eu ou outra pessoa vai olhar e vai dizer, não, eu sei resolver. Né? Que nem hoje. Hoje eu recebi de uma menina que fez imersão comigo e ela disse, Ney, eu não estou conseguindo fazer isso. Eu bati o olho e disse, não, era só ela puxar e integrar no meio e resolver. Né? Então, para mim, ficou fácil dar uma dica para ela e para ela resolver o problema. Então, a ideia vai ser sempre a gente colocar, que nem aqui, ó. Ó, aqui já está acontecendo isso, ó. Eu coloquei a automação toda de RAG de marketing. Ó, vamos só subir aqui para vocês verem. Aqui nós temos toda uma automação de marketing usando o RAG, tá? Que é essa ferramenta aqui, que é o Pinecone, tá? Que é um repositório de RAG. E daí eu expliquei, coloquei todo o conteúdo aqui, etc. Fiz um resumo, eu uso o ChatGPT para organizar, ficar melhor, né? O que eu estou explicando. Coloquei os links também para ser muito fácil de o cara chegar no CRM, né? No Make, no Drive, né? Numa conversão de documento que tu pode ter usando um arquivo, no Pinecone, você me atrapalha, é Pinecone, certo? Que é um site de vetor da OpenAI, né? No formulário, que eu não gosto de usar esse aqui, mas eu coloquei, certo? E o Gmail. E aí, né? Todas as dicas aqui, e aí eu fiquei muito feliz, tá? De receber, de ver que as pessoas estão entendendo a lógica, tanto que aqui, ó, a Ana Moser, aqui, ó, para tu ver, ela, se não me engano, ela que foi a ministra do esporte, tá? Tá mostrando, ou seja, tá com as dúvidas dela, certo? Eu já respondi. Então, essa é a lógica que a gente está usando para as automações, certo? Então, hoje eu vou falar um pouco da automação que eu publiquei ali, certo? Amanhã eu vou falar desse RAG de 58, tá? Então, eu vou fazer mais ou menos assim, um pouco de debate antes e depois demonstrar a automação. Bom, qual é essa automação aqui, pessoal? É para quem quer se posicionar nos negócios dentro do LinkedIn. Tá legal? Então, eu vou falar rapidamente e depois eu vou na prática. Olha só, como é que tu pode se posicionar bem no LinkedIn? O tradicional. O que a gente faz? A gente pega, olha quem é que é as pessoas que a gente acha de influentes do nosso mercado, olha como é que eles estão atuando, olha como a gente está e a gente faz crítica para nós e para eles, não é assim? Beleza? Então vejam só que legal. Se eu puder pegar as pessoas que são, as pessoas ou as empresas que são as referências do meu setor, eu posso pegar aqui, ó, olha só que legal. Eu posso pegar aqui e fazer raspagem no LinkedIn, e isso serviria para qualquer outra rede, tá? Eu crio um ator, que é uma ação, esse ator vai levantar todos os dados das pessoas que eu selecionei. Eu podia pegar 3, 5, 10, etc., que são as pessoas de referência, pessoas ou empresas de referência, certo? E podia botar eu junto se tu quiser ou não. Beleza, ele pegou, fez lá, processou, e esses dados eu vou jogar para uma planilha ou para o meu banco de dados. Eu podia fazer já para o RAG, mas eu sempre gosto de dizer, faz por uma planilha, analisa, vê se aquilo deu certo. Sim, aí tu substitui por RAG, tá? Bom, beleza. Então, o que nós temos aqui, né?
buscando os dados, joguei para dentro da planilha, e aí eu quero filtrar todos aqueles dados e tirar tudo que aquelas pessoas ou empresa colocaram de pessoal. Certo? Daí, depois disso, o que eu vou fazer? Né? Atualizar no banco de dados só o que me interessa, e depois disso eu vou pegar e criar uma publicação minha, certo? E deixar pronto na planilha. Por que eu fiz isso? Porque agora, com isso, eu gerei conteúdo para um mês, gerei um conteúdo para um ano, joguei talvez só para uma semana. Porque quando eu vou rodar isso, sempre eu vou estar buscando coisas novas, e aí tudo que é relevante que foi discutido. Vocês conseguiram entender? E aí, eu pego essa aqui e programo. Todo dia ele vai buscar uma informação daquelas e vai publicar no LinkedIn, vai publicar talvez no Facebook, vai publicar no Instagram, vai publicar, né, no X. E por enquanto nós não temos API para publicar no TikTok. Então tu faria manual se tu quer publicar no TikTok, ou tu tem que comprar um serviço de alguém que faz isso, tá? E ele atualiza aqui dizendo, ó, eu atualizei. Ok, pessoal? Isso é para quem quer negócio, para quem quer se posicionar. Lembra, nós estamos numa rede social de TikTok que não é de negócios, mas que as pessoas estão igual, certo? No LinkedIn é de negócios, então o posicionamento, a forma que eu falo, o que eu publico e tudo é de negócios, né? Por exemplo, você podia ser só uma pessoa que está fazendo automação. Então, toda vez que tu tem um assunto de automação, um assunto que nem eu, que trago sobre uma notícia, eu podia pegar os melhores caras do mundo sobre tecnologia, olhar o que eles falam do LinkedIn, pegar aquilo e gerar conteúdo para mim poder gerar, baseado neles, com o meu estilo, com a minha visão, com meus valores. Tá beleza? Então, é isso que é essa automação. Tá bom? Agora vamos ver como é que roda ela. Bom, já que nós estamos aqui, ó, eu vou baixar elas por aqui, ó. Então eu poderia vir aqui embaixo. Aqui eu coloquei os links. Vamos ver, será que estão aqui? Aqui, ó. Eu tenho uma planilha como exemplo e eu tenho 2 arquivos JSON, tá? Que é JSON. Esses arquivos são arquivos que eu vou importar no Make. Então, eu baixo aqui, baixei um, baixei outro e baixei a planilha. E aí eu vou no Make, deixa eu ver, tá aqui ele, tá? Ó, eu vou buscar ele aqui embaixo, até eu vou fechar isso aqui, ó. Deixa eu fechar ele, para mostrar para quem nunca viu isso. Você vem criar um novo cenário. E aqui, ó, tem 3 pontinhos embaixo. Eu vou fazer import. E daí eu vou importar o scraper, né, do LinkedIn. Scraper quer dizer raspagem. Ok, salvo. Então ele me trouxe a automação pronta. Todo mundo de vocês pode fazer isso. Baixou, pegou ali. Qual o empecilho agora? Que muitas vezes é difícil. Eu tenho que fazer as conexões com todos eles. Naquele outro, a conexão já estava pronto, né? Mas aqui, ó, eu venho, eu clico em cima, mudo aqui e eu busco a conexão. Certo? Aqui, ó, pessoal, se vocês não tinham isso, ó, eu teria que vir adicionar e botar a API dessa conexão, dessa ferramenta. E daí eu vou lá, né,
nessa ferramenta, busco na internet e quero a API dela. Ele é gerado a API, é de graça, eu coloco aqui. Essa ferramenta chamada Apify, para vocês terem uma ideia, ela é uma ferramenta muito poderosa para fazer raspagem em qualquer ambiente, na web, nas redes sociais, até no TikTok, tá? Então eu quero saber o comportamento de alguém, etc. Eu uso toda ela para isso. E eu tenho por mês $5 de graça. Então eu posso fazer bastante teste, né? E não gasto nada. Até hoje eu não precisei comprar ela pelos meus testes, tá bom? Então só para dizer, claro que eu tenho várias contas de e-mail, né? Então eu testo em algumas coisas nisso, naquele e assim por diante. Certo? Então, eu coloquei aqui, deixa eu só ver se eu coloquei, sim. E aqui, né, eu digo lá qual é que é, né, o que eu quero. Por exemplo, lá eu tenho um do LinkedIn, eu tenho do TikTok, eu tenho do Instagram, ou seja, são raspagens que eu configurei do que eu queria. Por exemplo, eu peguei lá do TikTok e mandei fazer uma raspagem esses tempos sobre o Alex Confeiteiro. Eu queria analisar o comportamento dele e o que as pessoas falam dele. Então ele foi lá e raspou a conta dele e leu todos os comentários, trouxe para ali e eu consolido isso, tá? E aqui, pessoal, tem um códigozinho que é mais técnico. Esse código está lá ali na comunidade, ou vocês que abriram isso aqui, está escrito aqui. Que é o quê? É o que ele é para buscar lá. Então eu posso vir alterar aqui e dizer, eu quero que busque das pessoas tais. Vamos pensar que eu quero da conta oficial do Lula, da conta oficial do Bolsonaro, da conta oficial do Pablo Marçal. Então eu vou fazer uma rastreabilidade desses caras, porque meu canal é de política. Não, meu canal é espiritual. Então, quem eu quero analisar lá e assim por diante, tá? Bom, eu tenho aqui, então, a raspagem que eu vou fazer. E esse aqui, o que é? A mesma coisa, me conecto lá, certo? E o que eu faço? O que eu quero que ele faça? Então, ele vai trazer 150 informações apenas. Tá? Então, eu dou um limite do que eu quero buscar dentro da base de dados que ele raspou, né? E eu posso estar fazendo isso várias vezes. Daí, esses dados aqui, ele vem para a planilha. De novo, vou clicar aqui, eu tenho que me conectar no Google. E a planilha, ela tem que estar em algum lugar. Então, olha só. Eu deixei tudo, eu peguei esse código, né, lá de um grupo que eu tenho lá, eu acho que é em inglês ou espanhol. Espanhol. Então eu deixei tudo original, porque depois se alguém tiver dificuldade, eu tenho as fontes lá para trocar ideia. Mas olha só, eu tenho lá no meu diretório, eu tenho uma planilha chamada post, etc. Ó, se vocês vão ver lá no Telegram, eu tenho aqui, ó, essa planilha aqui que eu baixei, como exemplo. Depois tu tira essa planilha e coloca a tua. Né? Eu estou dizendo que no primeira linha tem os cabeçalhos, né? E qual é que é a área que ele vai usar, né? E aqui eu posso fazer um filtro. Então, eu quero buscar tudo ou não? Então, eu faço um filtro aqui. Eu posso estar dizendo que eu só quero baseado a tal informação. Tá? Beleza? Então, beleza, mais uma coisa. E aí, o que eu tenho? Ó? Baseado nisso aqui, eu faço, né? Eu só quero, né, quando o total de números for igual a 0. Ou seja, se ele já buscou uma informação, eu não quero que traça. E aí eu vou filtrar. Olha só, pessoal. Agora entrou inteligência artificial nossa. Me conectei lá no OpenAI. E aqui, ó. Deixa ele abrir.
eu digo para ele, você é sistema. Normalmente a gente usa user. Ó. É o TikTok me incomodando aqui. Ó. Deixa eu ver se passou. Não, errei. Ué? Ele está me dizendo aqui que eu... Ó, deixa eu só mostrar para vocês o que está acontecendo aqui. Foi. Tá. Beleza, então. Olha só. Então, voltando aqui. Em vez de eu deixar user, eu deixei em system. O que que é? Quem é que já aprendeu engenharia de prompt? Eu tinha um modelo de engenheiro de prompt chamado persona, onde tu diz para o chat GPT ou para quem for, o quem sou eu e o que eu quero que ele responda. Então, eu estou dizendo quem é que é para ser eu, ou seja, eu, sistema. Eu digo, você é um experto em redação de conteúdo profissional, certo? Então, você é um experto de conteúdo profissional. E aí, o usuário. Bom, daí eu tenho um texto, e esse texto aqui, ó, opa, né? Se eu pegar Ctrl+C e lá traduzir, vamos ver se eu tenho traduzido já aqui no Telegram. Sim, aqui, ó. Sua tarefa é identificar se uma publicação é atemporal ou pessoal. As publicações atemporais tratam de conceitos gerais, ideias de fato, movimentos, opiniões ou declaração. As publicações pessoais se concentram em uma pessoa específica ou em evento da vida do autor. Regra geral: se a publicação se trata de algo relevante apenas para o autor, responde pessoal. Se discute um tema, um conceito, uma ideia mais ampla, responde atemporal. Retorne seu resultado no formato JSON com a seguinte estrutura: tipo, atemporal ou pessoal. Para que isso? Para que nós aqui dentro, certo? Ó, eu fecho aqui. Quando eu faço um filtro passando daqui, eu quero o quê? Eu quero que o resultado tipo, que vem daqui, seja atemporal. Não me interessa os conteúdos pessoais. Isso é tão interessante, pessoal, tá? Aqui no Telegram, que eu vou pegar isso aqui, vou copiar e vou lá para a minha engenharia de prompt. Onde que tu tá? Deixa eu fazer o seguinte. Ó. E vou botar aqui, ó, criar um novo tópico lá. Classificação atemporal vezes pessoal. Para quê? Isso não serve só para isso, serve para qualquer automação que tu quiser. Então já crio aqui. Ó, já venho aqui, opa, isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso, e coloco aqui, depois eu organizo isso aqui, certo? Vou explicar depois. Mas só para já que eu estou fazendo, ó, vamos organizando nossa comunidade com conteúdo relevante. Quando alguém quiser, vai no prompt buscar isso aí. E não procurar dentro da automação.
Então vocês entenderam o porquê eu estou usando isso aqui. Então, eu fiz esta classificação aqui embaixo. Então, o ChatGPT, nesse momento, ele só fez o quê? Ele buscou dado e classificou se aquilo era assunto pessoal ou não. E daí o texto, o resultado, né, que ele vai fazer análise é sobre esse aqui. Eu botei aqui mais um role, user, para isso. Aqui era user, né, a classificação dele. Ponto. E aí, o que ele vai fazer? Ó? Eu vou aqui na planilha de novo, certo? Ele vai adicionar uma linha e ele vai pegar todo o conteúdo que passou para cá, que não é pessoal, e está registrando, pegando as informações todas que tinham lá, né, no Apify. Ó, se eu clicar aqui, ó, ele vem de lá, ó, certo? Desse Apify aqui. Isso, deixa eu dar um OK. E aí vem a parte que é a produção. O que sobrou na planilha? Só assuntos importantes. E como é que eu posso organizar isso? De novo, você é um assistente de escritura útil e inteligente. Ou seja, sempre tem que a gente botar muitos adjetivos. E de novo aqui, ó, eu quero classificar, explico todo ele, uma engenharia de prompt, né? A diretiva, e faz a publicação desse conteúdo. Certo? E também está lá, se nós formos lá no 42, eu sempre deixo aqui esse conteúdo, né? Aqui, ó. Tá aqui o conteúdo, ó. Você tem que fazer, tá tudo ainda em espanhol, não traduzi, mas era só traduzir, né? E aí ele prepara o quê? Um conteúdo para mim mandar e-mail. E daí o que ele faz agora? Ele vai adicionar numa outra planilha essa informação. Certo? Ou seja, ele preparou os conteúdos que eu tenho para o mês inteiro, baseado em cada uma das sessões que ele encontrou aqui. Isso aqui, pessoal, é base. A gente não precisa seguir isso. A gente pode customizar como quiser. Eu posso usar isso como e-mail, eu posso usar isso como uma publicação, eu posso usar o que for. Mas eu peguei da base de informações, né? Tirei tudo que eu não queria aqui no filtro, fiz um texto que já deixei padrão e está lá guardado na planilha. Daí eu vou para a segunda automação, certo? Que eu vou criar. Lembra, tinha duas? Ou seja, eu já raspei, já defini o que eu quero, agora só falta eu querer publicar. Então vamos buscar a segunda lá, import. E aqui está a publicação, link, scrap. Ok. Bem simples. Busquei dado da planilha, mandei publicar no LinkedIn, no Facebook, onde quiser. Atualizei na planilha. A diferença, ó, aqui é pesquisa e aqui é atualização. Então, na pesquisa, eu podia dizer, a cada dia, às 7 da manhã, eu quero que ele busque uma informação lá, daquela planilha, certo? Conforme está tudo aqui. E vai publicar, ó, no LinkedIn. Daí eu posso dizer aonde, ó, ele já pegou o conteúdo da planilha lá, ó. Esse conteúdo pronto já. E aqui ele vai atualizar. Vamos ver o que ele vai fazer. Ó, ele vai pegar, né, num determinado planilha, no determinado a página, tab, né, o sheet name,
ele vai no registro tal fazer a atualização. Beleza? E daí, ok. Então, essa aqui eu deixo rodando todo dia. Ela vai fazer uma publicação, ou eu podia fazer de hora em hora, ou de 3 em 3 horas, e assim por diante. Olha só, pessoal. Vai saber o que o TikTok está fazendo. O que eu falei que foi informações pessoais, etc. Por isso, pessoal, se vocês não me encontrar todo dia aqui no TikTok, eu estou no YouTube, Inema TDSX, tá bom? Essa é a visão que todos nós temos que ter. A gente não pode ser escravo das plataformas, né? Porque os caras estão sendo injustos. O que eu fiz de errado aqui? Ok, pessoal? Alguma pergunta sobre isso? Pensa, isso não é só para o LinkedIn, isso pode ser para o TikTok, isso pode ser para qualquer ambiente de vocês, certo? Então você analisa, né, a concorrência, ou esqueça que a concorrência podia ser os fornecedores. Né? Você pegou, foi nos teus fornecedores, buscou tudo que eles estão publicando lá, e eu podia fazer aquele scrap semanalmente e gerar conteúdo para a semana. E como eu tenho isso na planilha, eu posso olhar a planilha e deletar o que eu não quero. Ou usar o próprio ChatGPT, mandar ele fazer um resumo e eu dizer, esses assuntos eu não quero. E ele elimina da planilha lá. Tá bom? Então, é fácil fazer as coisas, né? O problema só é praticar. E aí? Tudo bem? Alguma pergunta sobre isso? Senão eu vou mostrar a outra que eu vou fazer aula amanhã. Amanhã de novo vai ter um debate, vou mostrar coisa nova e vou focar nessa aqui que é muito legal, que tem bastante gente me pedindo. Eu posso estar usando e-mail ou sistemas que eu quiser, certo? Então só vou falar sobre isso, amanhã eu mostro, né, o conteúdo todo. Olha só, chega um e-mail, né? O que eu tenho? Eu vou pesquisar sobre esse e-mail, o que tem de importância usando ele. Lembra? Eu uso o chat para analisar o conteúdo. Daí eu pego esse conteúdo e levo para dentro do RAG. Mas para isso eu tenho que transformar todo aquele conteúdo em vetor. Isso nós chamamos em embedding. Eu transformo o texto em números. Tá? Depois eu gravo no banco de dados. Depois eu faço agregação. Porque como é muita informação, eu faço uma agregação e depois eu faço uma separação para que eu pego isso aqui e crio o e-mail de saída com o meu perfil, com a minha ideia, com as minhas características. Aonde estão as características? Podem estar num assistente. Lembra que eu falo do assistente? Onde que eu tenho a personalidade, etc. Eu podia ter estudado a característica de uma pessoa, de um persona, e daí eu crio um assistente e quando eu vou estar usando aqui, eu aponto para o assistente.
e ele gera um e-mail, gera um post, gera um chatbot, como quiser. Podia ser aqui um webhooks e aqui a saída para o webhooks, ou seja, para uma aplicação. O contexto é o mesmo. Por isso que as automações, se você começa a entender, vão ser sempre como se fossem funções. E no futuro, nós vamos estar chamando várias automações. É isso que é os agentes inteligentes. Ele vai chegar e chamando, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Né? Quando alguém chegar e disser, eu queria um financiamento, tu vai dizer, analisa o perfil dele, daí veio a questão, faz tal coisa. Então eu vou ter um agente, né, geral comandando um monte de auxiliares. É para isso que a gente vai indo. Tá, beleza? E assim cada um tem uma função dentro da... Né? Esse aqui é para construir o nosso agente. Vai pegar todos os documentos da empresa, né? Vai transformar o documento que for de vídeo, de imagem, etc., tudo em PDF, né? Ou vai pegar de PDF e transformar em texto, é ao contrário isso. E aí eu vou fazer o embed, quer dizer, transformar de texto para número, para poder gravar no vetorial. Para quem não sabe, RAG é um banco de dados vetoriais que ele tem alta velocidade de desempenho, né? Então eu tenho que transformar tudo sempre em numérico. E esse simplesmente é a conversa, né? Mandar um e-mail para alguém, etc., usando essa base de informação. Ok? Bom, deixa eu mostrar um pouquinho da ferramenta que a gente usa, o Apify, para quem não conhece. Ó, o Apify aqui, ó, eu tenho $5 nessa conta de graça, 8 GB de memória, eu nem usei. Ó, em janeiro, dia 9, já zera. Então hoje é o quê? É dia 8, amanhã já zero. Ou seja, eu nem usei praticamente essa ferramenta. E aqui eu coloquei os links que eu queria. Eu podia ter analisado a Amazon, o Mercado Livre e a Shopee. E eu poderia analisar esses caras dentro do LinkedIn, qual é a posição, o que eles falam, etc. Eu podia analisar eles no Instagram, eu podia analisar eles no YouTube, e eu posso estar cadastrando quanto eu quiser aqui. Certo? Daí eu configuro eles as respostas que tem aqui. Outra coisa, em alguns sites é proibido você fazer isso, então você tem que aprender como burlar isso. Aqui tem a questão dos cookies. Então você pega e instala uma extração no teu Chrome ou no teu Edge, certo? E traz para cá, né, as permissões para você ir lá, e ele simula que são pessoas indo lá dentro das redes sociais. Certo? Muito bem, mas tudo isso, como é que eu faço lá? Ó, lá na comunidade, quando nós temos lá no 42, ó, deixa eu fechar aqui para mostrar para vocês como é que eu chego ali. Eu já deixei tudo pronto para vocês. Ó, fechei o Apify, tu tá aqui, ó. Ó, aqui a gente colocou, né, aquela informação que tu precisa lá. Ou você copia isso, abre o Apify e copia lá, ou você dá o link. Deixa eu ver onde que está o link. Está aqui, ó. Ó. Dou 2 cliques, ele já vai entrar. Se tu não tem login, você vai se cadastrar. E ele já vai levar tudo aquilo como exemplo, e daí tu só altera o que tu quer, ó.
Ó, já botou todas as informações aqui. E ele disse, você tem que preencher esses dados no cookie aqui. Então também, é só você vir aqui, ó. E ele diz, você faz a extensão, né? Então eu clico aqui. Daí eu vou já direto para a extensão. Eu já instalei aqui. Era só você dizer instalar. Eu já estou, né? Já está instalada a extensão aqui. Então é tudo muito fácil. Mas aí quando der os probleminhas, a ideia é aquilo que eu falei. Dentro aqui no final, põe a pergunta e espero que mais gente além de mim, dentro da comunidade, né, vai estar contribuindo e ajudando as pessoas. Né? Ó, nossa comunidade VIP está começando, mas já tem aqui, ó, 143 pessoas, 21 estão online. Show de bola. Isso me deixa muito feliz. Ok? Oi, Kleber. Ó, o Kleber fez uma pergunta bem interessante. Onde eu posso achar o que cada módulo do Make faz? Pois às vezes tenho uma ideia e não sei qual modo usar. Olha, é bem complicado te dar uma resposta assertiva, porque tu vem aqui, ó, e tu tem os módulos, certo? E quando você tem os módulos, ó, é tudo. Então, eu te diria o seguinte, vai para antes de pensar no Make. Tem uma ferramenta, se não chama... Deixa eu ver se eu acho... Deixa eu ver se eu me lembro da ferramenta que você faz um workflow, ou seja, você desenha a aplicação para você entender o que você vai fazer em cada passo. Ferramenta. Eu não me lembro agora o que é TL. Espera aí, vamos ver aqui. Não. Eu depois te falo aí. Se a gente entrar talvez aqui... Aqui, ó. TLDraw, tá? computer.tlddraw.com. Deixa eu botar isso lá. Computer.tlddraw. Eu já começo a ficar... Eu acho que é a minha idade, cara. Tá? Deixa eu só editar, botar aqui. Ó, Workflow Projetos. Aqui eu te digo assim, tu pega essa ferramenta e tu desenha teu projeto. E aí você vai pensar qual é a ferramenta que tu vai estar usando para cada parte. Certo? Então, por exemplo, se o teu projeto, eu tenho uma entrada, né, de dados, eu tenho uma saída, sempre vai ser assim, e no meio eu tenho os meus processos.
Tu vai usar uma inteligência artificial ou não? Tu precisa ou não para fazer alguma coisa? Tu precisa conversor ou não? Então você pode estar usando inúmeras ferramentas para cada. Por exemplo, entrada é e-mail, é web, né? O que mais? Pode ser raspagem, pode ser formulário, né? Pode ser uma planilha. E o que é a saída? Então, todo o workflow, toda a automação tem uma entrada, tem uma saída e tem um processo no meio. Então, às vezes, a ideia é tão complexa que tu vai ter muitos desses módulos e depois tu só liga esses módulos. Por isso, muita gente vai para o N8N, por quê? Porque está fazendo sistemas muito completos. Ó. Quer ver um exemplo aqui? Ó, eu estava vendo ali o Carlos que largou um vídeo. Agentes, tá? Ó. Tem que ir lá no YouTube. Um pouquinho antes para ver se vê. Ó, olha o exemplo aqui, ó, dele. Então ele criou, ó, estão vendo? Cada um desses aqui é uma automação. E a gente liga essas automações depois. E a princípio você vai começar a ter essas automações e você vai poder usar elas em muitos momentos. Tá? E pessoal, tudo isso é muito fácil, só que tudo isso tem um aprendizado. Vocês, para aprender a falar, levaram tempo. Para aprender a escrever, levaram tempo. Certo? Então, é natural ter o aprendizado. Curte esse momento de aprender coisas novas. Não sofra com isso. Vai levando O legal seria, sabe o quê? Ah, daqui 5 anos eu vou largar do emprego. E daí todo dia tu vai tirar 1 hora para aprender uma coisa que vai ser o teu futuro. Agora, quando tu tiver tem que correr para ter dinheiro para pagar a conta no fim do mês, daí é difícil. E daí é capaz de muita gente cair nas garras dos malandros. Beleza? Estou aí para tirar dúvida de vocês aí agora mais uns minutos e deu hoje, pessoal. Eu virei à noite, eu tô toda noite indo dormir às 5, já acordando cedo. Para quem quer aprender N8N, tem o Carlos publicando coisa legal aqui e tem aqui aulas básicas também, ó. Material que eu consegui lá de um pessoal da Espanha, muito bom, conteúdo muito bala. Dá para botar em português se vocês querem, ou aprender espanhol já por conta. Pessoal, tudo que eu estou conseguindo, né, de lugares no mundo, eu estou num monte de grupos pagos, eu estou trazendo para vocês aqui, tá? E colocando na comunidade para ser mais fácil, para vocês terem os caminhos. O silêncio quer dizer que eu vou dormir. Beleza. Querem fazer perguntas sobre outro assunto? Tá tranquilo. Podemos falar sobre o que vocês quiserem até mais uns minutinhos.
Sim, Kleber. Uma coisa é a seguinte, tá? Nada cai do céu, né? Eu sou um cara que fico de madrugada, sempre eu tenho uma live desses malucos que tem lá 200, 500 pessoas e o cara tá vendendo enganação. E eu assisto isso justamente para entender, cara, como pode o ser humano ser assim? Porque os caras querem, né, ficar milionários sem fazer nada. E não, cara, isso não existe, né? Então é trabalhoso. Nós vamos ter que ter o trabalho de fazer isso. E outra coisa que eu estava falando hoje, cara, eu sempre na minha vida aproveitei o verão para mim se desenvolver. Que nem me perguntaram hoje, tu não vai levar teus filhos na praia? Eu digo, não. Qual é que é a vantagem de eu levar no verão na praia as crianças? Vai estar trolhado, é tudo caro, é difícil as coisas. Então, se eu quiser, eu levo em março, abril. Eu descubro um fim de semana ou uma semana que dá calor, eu vou lá divertir com elas na praia, né? E sempre foi assim em minha vida. Eu aproveitei o verão, sempre eu estava contramão de tudo. E eu não sei se é por isso ou pela minha dedicação ou o que for, eu sempre me dei bem por causa disso, né? Beleza. Amanhã eu vou falar bastante, Kleber, sobre isso, sobre o RAG, tá? Porque, por exemplo, aqui no Apify não tem muita coisa. Você vai simplesmente criar o ator, tá? Você cria o ator, que na verdade, o que é o ator? É a ação que tu quer raspar alguma coisa. Então o Apify é raspagem. Né? Você vai buscar coisas na internet e botar na base deles. Tá? E daí, por exemplo, eu poderia pegar aquela ação que eu fiz e eu esquedular, ou seja, eu vou dizer que eu quero aquilo lá toda semana. Né? Ou eu quero que ele vá lá nas redes e olha meu concorrente. Né? Imagina uma empresa que nem Coca-Cola, o que ela poderia fazer? Ela deve fazer. Tem gente que todo dia vai fazer, né, uma análise de sentimento das redes sobre o que estão falando de mim. Certo? É natural isso. Então eles usariam ferramentas desse tipo. E aí tem a base de dados que tu armazena todas as informações aqui dentro. Né? Então isso aqui é uma base de informação onde que você tem, né, as ações do que você está rodando. Tá? No caso aqui, ó, não aparece nada porque eu entrei com um usuário diferente. Eu tenho um outro que eu fiz muitas já rodadas, por isso que ele está aqui sem usar. E eu uso isso aqui mais para testes e tudo, e eu não estou usando aqui. De produção eu uso os outros. Ok? Então o Apify é isso. E você tem vários bancos de dados, né? Se tu olhar ali, ó, quando a gente foi lá para o Make, cadê você? O Make aqui, ó. Quando eu faço conexões, eu tenho várias conexões, né? No Facebook, no Instagram, certo? Eu tenho aqui na OpenAI, né? Eu tenho no DeepSeek. Então eu vou podendo fazer várias conexões neles, todos eles. E uma dessas conexões numa empresa é o Airtable. Por isso, Kleber, quando tu pegar as automações, a gente já tem, né? Vai sempre pensando, qual é que é a melhor ferramenta para gerar banco de dados. Ó,
O Airtable é como se fosse um CRM, tá? Uma base de dados e informações. Então também eu posso estar criando tabelas, banco de dados, etc. A gente usa muito ele para isso. Tá? Em vez de usar planilha, eu posso estar usando ele. É um banco de dados na nuvem. Também ele dá crédito diário, mensal para a gente, então dá para usar sem gastar. Tá? E um outro que é o Pinecone. Eu sempre me atrapalho com o nome dele. Ó, essa ferramenta é uma das em destaque. Olha só aqui quem está usando ela. Tá? Ela é uma de destaque de RAG. Tá? Por quê? Porque eu tenho que ter um banco de dados vetorial. Tá? De vetores. Ah, mas eu não sei sobre isso. Bom, ó, tem conteúdo sobre o RAG lá, ó. Inema. Aí. Aqui, ó. Não. Não, peguei errado, parei. De novo eu peguei. Ué. Ah, tá aqui, tá aqui. Ó. Aqui, ó, pessoal, inema.ai, lá são os conceitos. Eu coloquei tudo aqui. Então, tudo que tu quiser entender como RAG, eu coloquei toda a explicação, tem toda a informação aqui para fazer tipo um mini curso rápido sobre isso. Tem PDFs, etc, tudo aí. Então, com isso, tu entende o que nós estamos falando. Certo? Sim, Kleber, olha só, se tu pegar, por exemplo, tu leva todo o teu conteúdo, né, por exemplo, de uma empresa que tem 25 mil itens numa planilha, tu leva para um RAG, ele responde instantâneo isso, né? Então, aquele conteúdo que eu vou mostrar amanhã, ele pode fazer isso. A gente fala sobre e-mail, mas tu não precisava e-mail. Tu vai pegar todos os teus dados, levar para o RAG. E tem, inclusive, como ficar atualizando. Tem um outro, o 61 ali, se não me engano, é para atualizar. Eu tô achando que não tem ninguém acessando aqui a live do TikTok, porque ninguém mais falou nada. Será que o TikTok me bloqueou ali? Não tem mais ninguém? Hein, pessoal? Tem alguém do TikTok? Me diz oi aí. Aqui me diz que tem 30 pessoas, mas não sei. Que deu aquela mensagem, pode ser que o TikTok me tirou do ar. Bom, pessoal, como não tem interação, eu vou encerrar agora, tá bom? Eu sou da antiga. Beleza, pessoal. Então,
Valeu, pessoal. Um abraço aí.